Vamos lá então agora falar sobre a lei de improbidade, que sofreu alterações no Senado. O projeto da nova lei de improbidade administrativa vai voltar agora, portanto, a ser discutido na Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado com 47 votos a favor, 24 votos contra. Os senadores que rejeitaram a proposta centraram as críticas em 2 pontos do projeto. Um deles limita as condutas em que um gestor público pode ser enquadrado em atos de improbidade. Outro ponto criticado é aquele que reduz o prazo para a prescrição dos delitos. Pois é, vale a pena até a gente lembrar aqui. Quer dizer, limita as condutas em que um gestor público pode ser enquadrado. Ou seja, os políticos estão se blindando contra qualquer enquadramento que possa ser feito contra eles. Isso estimula o quê? Estimula, obviamente, a conduta inapropriada, a conduta de má-fé. Como eu falei aqui a semana toda, o sujeito, se ele for pego, ele fala assim, foi sem querer e tal. Porque eles querem tirar, eles querem deixar apenas como possibilidade de punição os casos em que há dolo comprovado. Quer dizer, você tem o crime ali configurado, mas se você não encontrar uma prova de que houve a intenção deliberada de cometer aquela infração, aquele ato de improbidade administrativa, aí não, aí o sujeito pode continuar na função e tal, ele alega que, desculpa aí e tal, não vi, putz, que distração, né? Acabei desviando aí, acabei me favorecendo, veja bem e tal, não foi essa a minha intenção, foi mal, pronto. Aí ele continua no cargo, quer dizer, obviamente, quando você tem essa blindagem, você estimula o sujeito a agir na base do se colar, colou. Ele faz o desvio para se beneficiar e se descobrirem, ele fala foi mal. E o outro ponto criticado, bem criticado, é o que reduz o prazo para a prescrição dos delitos, ou seja, eles estão querendo que a prescrição ocorra antes. O Brasil já tem um problema de prescrição em diversos casos, a gente está vendo isso dos processos resultantes das operações de combate à corrupção, de combate a suborno, né, muitas vezes. Você tem aí políticos que estão sendo investigados, que estão passando pelo processo judicial, que estão sendo beneficiados aí pelos seus afiliados em tribunais superiores, e tem vários casos deles que já podem configurar em prescrição, e vários já configuraram, já ultrapassaram o prazo, e aí se extingue e pronto, um abraço, joga-se tudo no lixo. Tudo que foi descoberto, prova e tal, pronto, prescreveu. Não pode mais ser punido por aquele caso, porque já passou um longo período desde os atos que foram cometidos e objeto de investigação. Então é claro que os políticos estão tentando se blindar, e aí, na linha dos exemplos, inclusive, que o Salve Salve Band News estava dando essa semana, houve um discurso do senador Alessandro Vieira no parlamento a respeito desse tema, fulanizando, inclusive, um beneficiado que vocês já imaginam qual seja. Pode soltar a produção. Eu tomo emprestada a expressão do senador Álvaro sobre a pedra bruta. A pedra é uma pedrada. Esse projeto não é favorável à transparência, não é favorável à administração pública, não protege o bom gestor. Esse projeto, senhor presidente, aprovado nos termos do relatório, vai arquivar instantaneamente processos que correm contra o senhor Arthur Lira, deputado presidente da Câmara. Instantaneamente. Instantaneamente vamos mandar para o arquivo 40% das ações de improbidade que tramitam, inclusive de membros dessa casa. Eu tenho dificuldade de encontrar outra expressão que não seja vergonha. Dá vergonha você ver que está sendo votado um projeto em flagrante benefício daqueles que cometeram erros. Eu não posso ignorar que existem excessos por parte do Ministério Público, eventualmente, por parte de procuradorias, eventualmente, mas esses excessos têm tratamento adequado. Os abusos devem ser coibidos pela lei que cuida disso. Ao trazer o prazo da prescrição intercorrente para um parâmetro tão baixo, a gente fulmina o direito de responsabilizar aqueles que erraram. E eu faço novamente coro àqueles que apelam ao senhor relator para que tenha o bom senso de revisar essa questão do prazo de prescrição. Gravíssimo, gravíssimo. Sob pena de macular toda a imagem do Senado da República. Tem sido um esforço muito grande, e o presidente Rodrigo Pacheco tem parte nisso, em recompor a credibilidade do Senado.
em recompor a credibilidade do Congresso Nacional. Mas que credibilidade merece uma casa que legisla no interesse daqueles que erraram? Que credibilidade merece? Que credibilidade merece? Nenhuma. Nenhuma. E muitas vezes a população mostra que o Congresso Nacional não tem credibilidade justamente por causa dessas atitudes de legislar em causa própria, por causa dos escândalos de corrupção que aparecem. É claro que há exceções e a gente espera que esse número de exceções aumentem, quem sabe até um dia a ponto de virar a regra que haja políticos ali de moral mais elevada, pelo menos, do que essa geração, é o que também não seria muito, né? Então, na verdade, vamos falar direito. Políticos de moral elevada. Não é o caso dessa geração, não é o caso das gerações aí, da história recente do parlamento brasileiro. Então, como o senador Alessandro Vieira disse, um ou outro excesso que possa existir por parte do Ministério Público, isso se corrige no próprio sistema de freios e contrapesos que existe no Brasil, no Poder Judiciário, por exemplo. Agora, você blindar de antemão com esse pretexto, quer dizer, você impossibilitar o enquadramento para quando ele aconteça e impossibilitar a punição, aí, obviamente, é malandragem. E a malandragem precisa ser apontada e precisa ser apontado quem está sendo beneficiado no momento em que a malandragem avança. E o senador Alessandro Vieira, que é pré-candidato pelo Cidadania à presidência da República, está apontando muito bem. É o óbvio, é o que já foi dito aqui. É o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e mais dezenas de parlamentares. Mas quando você tem um na presidência da Câmara, articulando com o poder da caneta nos bastidores para esse projeto avançar, é mais grave. E isso precisa ser dito. Que bom que ainda há quem diga, não só aqui no jornalismo independente, mas também dentro do parlamento. Por isso que a gente mostra. E é isso que está acontecendo, senhoras e senhores, no mundo real. Porque na internet você vai ver espuma para tudo que é lado. Você vai ver aí a claque bolsonarista, chamando todo mundo de socialista, todo mundo que não concorda com qualquer maluquice que eles falam. Aí é socialista, globalista, esquerdista, comunista e tal, porque precisa ter uma polarização ideológica, política, precisa politizar todos os assuntos, inclusive de saúde pública, que não tem nada a ver com a política. Você vê lá a claque lulista já tentando fingir que a justiça declarou o Lula inocente, que é mentira, e tentando atacar também todos os independentes, qualquer possibilidade de terceira via, distorcer a realidade. Ambos os lados, inclusive, em relação ao preço dos combustíveis, estão investindo na confusão. Tanto Lula quanto Jair Bolsonaro, porque nenhum dos dois lida com o mundo real, com os caminhos corretos, etapa por etapa, para resolver um problema complexo que atinge a população. Eles lidam com bravatas, com sínteses, slogans de campanha, para tentar despertar um sentimento positivo, de vínculo, de empatia, com o seu nicho de eleitorado. Não é com um projeto para resolver essa situação. Tanto que o Brasil está na situação em que está. Eles não resolveram os problemas do país. E não vem dizer que, não, resolveu e depois desresolveu. Não é isso, não. Os problemas não foram resolvidos. Não de uma maneira estrutural, como deveriam ser. Então você tem um monte de gente aí falando sobre realidades paralelas, falando com a linguagem de propaganda, essa linguagem compacta que só quer despertar sentimento de amor ou ódio. O mundo real é esse aí, em que os parlamentares estão tentando se safar das investigações que surgiram por causa das irregularidades, das ilicitudes e tal, que foram apontadas nos atos em que eles incorreram nos últimos anos. Esse é o governo durante o qual toda a sujeira está sendo varrida para debaixo do tapete. Claro que tem responsáveis no Congresso Nacional, tem responsáveis que eu aponto aqui diariamente no Supremo Tribunal Federal. Já vamos falar isso a respeito de um episódio específico daqui a pouco. Mas esse é o mundo real. E é por isso, é exatamente por isso, que a população brasileira não está sendo atendida
nos serviços em que deveria estar sendo, porque a preocupação do poder público nesses últimos anos e agora ainda, porque eles não resolveram tudo, é essa, é a preocupação em se safar da cadeia.